Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Startup Cast aqui comigo, Lilian Primo Albuquerque, e o meu colega Pex Diniz. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Augusto Aiello, que é um amigo e que com certeza, gente, esse podcast vai ficar para a história, porque no mínimo ele vai ser extremamente divertido. Então, para começar, eu vou passar a palavra para o Augusto Aiello, contar um pouquinho sobre ele, abrir um pouquinho sobre essa trajetória, porque esse homem tem história. Eita. Aiello, obrigada por ter vindo. Muito obrigado, amores, de verdade, pelo convite. Que alegria gigante podermos, né, numa noite, pra quem tá em casa não sabe se é manhã, tarde, né, ou noite aqui. Estamos gravando numa noite maravilhosa. E pra quem tá em casa nos escutando, pra quem tá indo pro trabalho, pra quem está no trabalho, enfim, diferente de onde você esteja, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. E de verdade, como eu sou apaixonado por esses momentos, por essas trocas, porque eu acredito muito e tudo que eu faço, todos os convites que eu aceito, é porque eu acredito que só a educação transforma e só o empreendedorismo e a inovação constroem oportunidades. A gente vive aí, né, num Brasil, num mundo maravilhoso de diverso, mas ainda triste de desigual. Então nada melhor do que o empreendedorismo e a inovação pra gente construir as pontes e as oportunidades. Então que bom que hoje vamos falar sobre inovação, vamos falar sim, né, de como empreender, como causar, como fazer o trem rodar. Que isso é o que eu mais acredito. E não prometo ser divertido, irei ter um papo sério, amores, tá? Começando agora então, né? Começando agora, exatamente. Excelente. Aiello, obrigada por você estar aqui. E eu queria te fazer algumas perguntas, eu e o Pex aqui, a gente vai trazer algumas perguntas e principalmente para a gente poder entregar para esse pessoal, né? Para os startupeiros que estão assistindo a gente, estão acompanhando aqui o nosso conteúdo. Traga. Quando a gente pensa em criar algo, construir algo, você fez algo muito inovador, né? Você criou a Voe Sem Asas. Voe Sem Asas, gente. E ele criou uma outra coisa chamada Quem Quer Ser um Unicórnio, a gente vai chegar lá. Ou seja, como é que você começou a voar sem asas? Como é que você criou isso? De onde que veio essa ideia? Traz aqui pra gente. Tá vendo, amores? Porque eu sou amigo dessa poderosa. Maravilhosa! É esse o trem, maravilhosa. Você sabe que é muito doido, porque eu sou de uma cidade muito grande, né? Pra quem não conhece, eu sou da maravilhosa Águas da Prata, que é uma Nunca cidade... ouvi falar. É, exatamente. Quem tá nos escutando também dificilmente já ouviu. Porque é uma cidade, Pex, de 8 mil habitantes. 7.999, porque eu estou aqui, né, na verdade. Então, esse é o trem. Mas aí eu vim de lá pra cá, pra São Paulo, e aqui fui começar a carreira. E comecei como jovem aprendiz. E de lá pra cá já tive um negócio, quebrei um negócio, já fundei a Sou Urbanismo, completa, né, 9 anos, e fundei a Voe. E tive a grande felicidade, né, de começar minha carreira como jovem aprendiz, de ir lá de Águas da Prata, né, e ter saído na Forbes Under 30. E então, essa é uma alegria muito gigante, mas principalmente pelo que a gente faz hoje de causa, de impacto. E é muito doido que, olhando, né, toda a jornada, toda essa história, parece que é rápido, parece que é fácil, mas não. Quando você se arrisca, quando você, né, vai se jogar no seu empreendimento, no que você sonha, no que você está buscando, dá um medo gigantesco. Dá um medo imenso. Eu lembro quando eu saí do meu primeiro emprego para abrir a minha primeira empresa. E eu tinha uma paixão absurda. Para mim, parecia que tudo fazia sentido. Até o primeiro mês. Que aí vem as dúvidas. Mas e agora? O que eu faço? Mas como eu lanço esse negócio? Mas como que eu faço para que os clientes abracem esse projeto? Mas como que eu faço para ele ser sustentável, para se manter? E a gente cada vez vai colocando mais e mais regras, né? Então, não, antes de eu fazer minha venda, eu preciso de um cartão de visita bonito. Não, antes de fazer minha venda, eu preciso de um site. Não, antes eu preciso de um Instagram fabuloso, né? De um TikTok maravilhoso. E a gente vai pondo desculpas. Não, eu preciso ter um portfólio melhor. Não, eu preciso fazer um case de graça para ir mostrar para a sociedade que eu tenho um perfil bom. E dificilmente a pessoa faz o que é o mais óbvio. Que é o que eu não fiz também. No primeiro negócio que eu lancei. Que é conversar com o cliente. No dia 1. No dia 1. E sabe por que as pessoas não querem conversar com o cliente? Porque elas querem mostrar que elas já são boas o suficiente e elas querem vender o produto delas. Mas a proposta aqui é outra.
É você sentar com o seu cliente e falar assim, amor, eu quero construir algo pra você. Porque eu já estudei o mercado, já estudei você, né? Já estudei o seu perfil. Não fala isso pra pessoa, pelo amor de Deus, amor, isso se chama stalker, tá? Então não sejam stalkers, tá? E não Eu ouvi recente muito bom. Quando você pesquisar a fundo uma pessoa, né? É stalker, né? Agora, quando você pesquisa um grupo, é público-alvo, pesquisa de mercado, né? É por aí. Então, lindos e lindas, né? É você entender de verdade o seu cliente e o que ele tá precisando, tá? Com relação ao que você quer entregar também, óbvio, tem que vincular. Mas é você ir para a primeira reunião com o seu cliente querendo entender melhor qual é a realidade dele, qual o cenário dele, e aí sim propor. Propor para vocês construírem algo juntos. Você não vai vender que você é o melhor do planeta ou que a sua empresa é a melhor do planeta. Não, é modéstia. É simples. Eu entendo que vocês têm essa dor, eu entendo que vocês têm esse desafio. O que acha da gente começar com um piloto? Com um teste? Para construirmos juntos e você receber esse benefício. Você resolver esse seu problema, a gente te ajudar a resolver esse problema. Tá aí. E não foi isso que eu fiz. Eu fui como? Um ano inteiro criando tudo na minha mente. Um ano inteiro fazendo uma melhor apresentação comercial, um site maravilhoso, fiz evento de lançamento fabuloso, gigante, gastei uma nota, né? Dinheiro que eu nem tinha. E aí o que acontece? Eu quebro. Porque eu só fui vender 1 ano e 3 meses depois. Queimei todo o recurso que eu tinha antes. Aí quando o meu primeiro cliente, que fechou, depois disso ele parou ele cancelou nosso contrato, né? Quando ele cancelou nosso contrato, eu não tinha outros clientes, os leads, né? Que eu adoro esse termo. Mas eu não tinha outros clientes, né? Mapeados, né? Desenhados já em conexão, já para venda, nada. Eu não tenho mais dinheiro para continuar e quebro. E aí eu aprendi. Tem um livro maravilhoso que chama Startup Enxuta, né? Sim. É um livro antigo já. Se a gente for parar para pensar, é antigo. Mas é um livro maravilhoso que ele fala exatamente isso. Em vez de você fazer um grande plano de negócios, não. Faz um projeto simples do que você quer entregar e entregue para o seu cliente. Entregue num MVP, entregue numa proposta mais simplista. No futuro você constrói com o próprio dinheiro do cliente. Aprendi? Aprendi. Chorei muito. Deus do céu, voltei para Águas da Prata, fui chorar no colo das minhas 2 mães. É um trem horroroso quebrar. Não desejo isso para ninguém que tá nos escutando, vendo, enfim. Amores, de verdade, mas faz parte do processo. E quando acontece coisas assim disruptivas que te quebram no meio, né? Você tem 2 opções. Ou você olha para o passado e entende o que me quebrou. O que eu posso mudar? Olha, gente, ele está trazendo vários insights aqui. Você vai continuar, Vários. mas eu acho que só para a gente ressaltar o que ele está trazendo aqui, ele falou sobre identificação do seu cliente, entender a necessidade do seu cliente. Eu tive uma situação, o Plex também é uma pessoa muito de vendas, onde eu sentei com o meu cliente, e foi um cliente novo, onde eu fui fazer um trabalho de identificar o que ele tinha lá, quais eram as necessidades. Eu lembro que eu sentei com aquele presidente e eu falei para ele, como é que eu posso te ajudar? Quando eu fiz essa pergunta, ele parou e olhou e falou, você é a primeira pessoa que vem aqui me vender alguma coisa e me faz esse tipo de pergunta. Porque normalmente a gente já sai querendo oferecer a nossa cartela de produtos. É isso aí. E não é isso, tem que entender para onde que ele vai. Ah, tá indo para lá? Peraí, eu tenho isso que pode fazer sentido e te ajudar a alavancar o seu negócio e te levar para onde você quer ir. Então, essa pergunta ela é muito importante. E eu sei que com a startup, muitas vezes a gente tem muitos desafios, porque a gente está criando o produto, e eu falo isso porque eu vivo na pele, está criando os produtos e às vezes a identificação perfeita do mercado não está feita, a identificação perfeita do cliente não está feita. Então, se atentar a isso é muito importante. Só que o ponto principal que ele trouxe aqui, o lance que ele falou, startup enxuta, criem custos reduzidos. Olhem aonde vocês realmente precisam gastar. Eu também já passei por isso. Eu comecei criando algo maior e depois eu tive que dar um passinho para trás e faz parte para poder caminhar e revisitar todo o modelo. Então a gente está aqui, quando a gente traz um tema como esse Startup Cast, é para mostrar para vocês, olha, a gente já passou por isso, não faz desse jeito? Alertando, né? Então, fica esses insights aqui. Você concorda, Pex? Total. O que ela falou sobre você foi falando aí, e você também, Aiello, e a minha cabeça, tô aqui, né? Revisitando o passado e passando e revendo por tudo que passei, né? Tem uma partezinha lá na tua introdução, eu quero que você continue falando, mas eu quero já colocar uma pergunta que eu tô animado aqui falando com você.
tem muitas dúvidas da pessoa que vai lançar um projeto, uma empresa e por aí vai. E eu acredito, eu quero saber a opinião de vocês dois, na verdade, assim, nós estamos na era da informação, né? Há 10 anos atrás, também, né? Também, né? Com muita informação, tem os seus pontos, né? Contra também. Mas há 10 anos atrás, quando a gente pensava em lançar uma empresa, um projeto, uma startup, eram tantas dúvidas e não tinha a fonte de informação. Sim. Eram mais escassas. Hoje tem muitas. A próprio exemplo aqui da Startup Cast, que a gente semanalmente... O assunto é esse, como você empreender. Você falou muito sobre a parte educacional. Esse X que está aqui é sobre multiplicação de conhecimento. Que sensacional. E isso é o motivo do X. Em tudo que eu faço, eu gosto de ter o X, que é sobre multiplicação de conhecimento. Aí agora vem a pergunta aqui. Onde é que você bebeu? Porque hoje você é a pessoa que distribui todo esse conhecimento. Quais são as fontes que você bebeu lá atrás que foram, assim, momentos de divisores de água na sua vida? Porque eu sei que você tem muita informação e o que é melhor, você tem generosidade, uma vontade real de entregar essa informação. Aí eu quero saber o antes e o depois. Eu quero saber de onde é que você bebe isso, o que é que foi o divisor de águas e onde é que você vê que as pessoas se transformam com a informação certa. Porque, assim, sem dúvida, nós, em algum momento da nossa vida, ou quebramos ou passamos por dificuldade por não ter a informação correta. Exato, não é verdade? Exato. Eu quebrei por isso. Olha aí. Eu quebrei porque eu não conhecia esse livro. Eu quebrei porque eu não conhecia mentores que me falavam, né? Faz logo, erra rápido. Eu quebrei por isso. E aí, você pegou assim, perfeito, Pex. Assim, maravilhoso. Porque das minhas fontes de aprendizado são os meus próprios erros. Quando eu falei que eu quebrei, quando a gente quebra, ou quando a gente tem um fracasso, essa é uma palavra muito pesada, né? Mas é a real do que a sociedade avalia. Quando você quebra um negócio, quando você é demitido, desligado, né? O que for, você se considera isso na sociedade. Horrível, não deveria ser. É um momento. É um momento de aprendizado e reflexão. Sim. Então, pra mim, primeira fonte que eu bebo é a do que eu vivo. Tô falando de verdade, amor. E excelente. Eu vivo e eu falo assim, como eu posso melhorar o processo. É genuíno isso. Porque eu posso cobrar, tá? E eu posso justificar que eu quebrei por conta de sócio, de colaborador, de cliente, da sociedade, de concorrente, de governo. A gente já viu muitos empreendedores e empreendedoras utilizando esses termos, né, para justificar que quebrou. Tudo bem, se você precisa disso para se sentir melhor, ótimo. E pode ser que isso realmente te pegou de surpresa. Mas aí como eu no meu próximo empreendimento não deixarei isso acontecer. Como eu me preparo. Como eu faço diferente. O que eu posso melhorar. Eu vejo nisso como líder. Como líder, quais são os erros que eu cometi para eu perder uma pessoa do meu time que eu amava? O que eu não posso cometer mais? É por aí. Essa é a primeira fonte. A segunda fonte é realmente a troca. Para mim, essa troca que nós estamos tendo é muito especial. E você falou de que fonte você bebe? Do bar. Porque a troca... eu te chamar, eu quero aprender sobre podcast. Eu te conheci. Lilian nos conectou agora. Cara, primeira coisa. Te conectei lá nas redes. Gatão, vamos tomar uma cachaça? Quero muito entender melhor esse universo. E vamos trocar figurinha. Você vai economizar, juro, você vai economizar 1 ano de erro que eu ia tentar lançar um podcast. 1 ano de erro, você ia me ajudar. E você sabe o que é melhor? Quando você faz esse processo, é mentoria. Isso é mentoria. Mentoria, você buscar pessoas que já beberam da fonte, que já viveram, para economizar o seu caminho. É o que vocês falaram, que vocês trazem aqui no podcast, né? Que vocês contam e compartilham, né? O que vocês já fizeram, o que deu certo, o que deu errado, para que as pessoas vivam também a jornada delas e aproveitem disso. Você né? falou errar rápido, né? Errar rápido. Hoje na casa são 73 podcasts. Então, com volume, Deus vem Deus. os erros e vem os acertos, né? Tu respondeu essa tua fonte, fiquei curioso também de saber da Lília aqui, então eu queria, olha, é um bate-papo, porque são 2 monstros Sim. aqui que eu quero aprender. Você também. Lília, tu tens muitos anos de IBM. Trabalhei na IBM mais de 15 anos. Olha e só, como né? startupeira, já estou no 3º ano, como empresária também.
E já tinha trabalhado em outras 2 empresas antes da IBM. Aí de onde é que tu bebe? Olha, eu sempre, desde nova eu sempre fui atrás de conhecimento. Com 12 anos de idade eu já estudava idiomas, com 14 já era professora de informática, com 16 eu estava dando aula de curso de redes, porque eu ia no CIE, Central de Integração Empresa-Escola, onde eu fui aluna, ou seja, muito curso gratuito, onde eu fui aluna, eu virei professora, bolsista de muita coisa, eu fiz MBA em gestão empresarial pública e privada, pago pela Marinha e pelo Exército, ganhando bolsa de estudos. Fui bolsista em parte também na Unip, onde eu estudei sistemas de informação. O MBA eu fiz pela FAAP, bolsista, ou seja, tudo eu buscava conhecimento. E ainda busca, né? Ainda Não para. busco. Na IBM, por exemplo, por várias vezes, todo o treinamento que tinha, eu me inseria, eu buscava ter mentor, eu já entendi o que era fazer processo de coaching, eu já entendi o que eu fui buscando, né? E uma coisa que eu sempre fazia era me movimentar a cada 2 anos, 2 anos e meio, para onde eu quero ir. Mudança. Então eu tinha clara a minha mudança, né? Para onde que eu vou? Por exemplo, a gente teve uma oportunidade da semana passada, nós 2 estávamos num curso de best-seller. Sim. Nós refletimos Verdade. sobre Semana 5 passada, anos, verdade. né? Sobre os nossos próximos 5 anos. Então, na hora que você pensa, se não é próximos 5 anos, você já tem que estar planejando o que você vai fazer. Eu sempre fui assim, né? Como é que eu quero? E o sonhar e pensar no que eu quero me trazia também estudar. E eu fui uma pessoa sempre de oportunidade. Que nem eu fui para o Summit da Singularity, eu fui para o ecossistema de Israel, fui conhecer o ecossistema de startup. E eu sempre gostei muito das mentorias, de estar me conectando com as pessoas. Não sou tanto do bar, esse é um fato. Não porque bebe, eu não é verdade. Eu ia falar que isso é um problema. Mas eu vou no bar e tomo suco. E É tá tudo verdade, bem. o bar tem Verdade. suco também. Então, tem Exatamente. suco também. Então, quando eu ia pra padaria com o pessoal da IBM, com os executivos, com a turma, eu tomava meu suco de laranja e tava tudo certo. Ô, Lilian, E você trocava. sabe que até você me fez refletir algo, que é além de beber, você mergulha. Sim, exato. E esse trem é um trem muito legal, que é o seguinte. Muitas vezes as pessoas querem lançar um negócio, querem lançar um business, um projeto, numa área que ela achou legal. Mas não naturalmente é a área que ela mergulha. Ah, sim. Isso é muito normal. Que doido isso. É muito normal, porque... Ah, mas como assim, Augusto? Vamos explicar esse trem pra não ficar mais claro. Você tá contando tudo que você mergulha pelos seus interesses. Sim. Naturalmente, você vai mergulhando no seu conhecimento, na sua paixão, de acordo com o que a sua paixão vai te guiando e os seus interesses estratégicos de visão. Muitas pessoas, naturalmente hoje, no seu dia a dia, elas já mergulham em conhecimento, elas já bebem de fonte de conhecimento, e ela já tem uma paixão de algo que ela gosta, que ela investe e tudo mais, mas ela vai ser estimulada por tendências. E ela vai querer abrir um negócio não pelo que ela mergulha e o que ela é boa, do que ela sabe mexer. Não, ela vai abrir um negócio de tendência. Então eu vou abrir a paleta mexicana, eu vou abrir o brigadeiro, eu vou Muito abrir bem colocado. o donuts, né? Eu vou abrir a tendência. Eu não vou abrir o que eu sou maravilhoso. Tava mentorando uma ex-colaboradora maravilhosa e ela falou, eu quero abrir, né, uma empresa de secretariado online. E eu vejo assim, hoje existem várias. E ela fez um Notion dentro da nossa empresa. O Notion é uma plataforma, Sim. né? Ela fez o Notion fabuloso. Eu falei assim, pelo amor de Deus, mulher. Isso daqui é um produto que você criou. De você entrar em empresas que precisam começar a se estruturar e fazer estrutura para elas gerirem melhor a empresa delas, organizar melhor as documentações delas, né? Organizar a casa delas, fazer um intranet da empresa, o que for. Ela adorou. Mas ela abriu a empresa de agência, né? De ajudar, né? Assistência. E tá tendo dificuldade, porque já existem muitas no mercado. É isso, é uma tendência. Existem várias pessoas atuando com isso. E eu acho que é importante, você trouxe um ponto, que às vezes as pessoas elas vão pelas tendências, né? Uhum. Eu vou trazer um caso prático meu, por exemplo. É isso que eu tava doido pra te perguntar. Tu deve ver isso de montão. E um caso que... A Lilian, no caso. O que acontece? Quando eu saí da IBM, eu abri uma startup no segmento de mobilidade elétrica. Uou, tendência, mundo. Mas quando eu entrei naquele mercado, eu não conhecia muito daquele mercado. E aí eu fui estudar, entrei na primeira turma de mobilidade elétrica da Unicamp e fui formada pela primeira turma. Eu lembro que só tinha engenheiro. Ok, sou formada em sistemas, mas eu não acompanhava 100%. É diferente. E era um curso bem técnico. Sim. Eu falei, se eu aprender 30% daqui tá valendo, porque 30% de zero já é muito, né? E eu sempre tive a humildade de reconhecer se eu não sei, o que eu tenho que buscar, né? E eu comecei a ver de uma forma diferente o meu modelo de negócio, eu comecei a repensar o que eu estava fazendo, que talvez se eu tivesse estudado isso antes, eu teria mergulhado de uma outra forma.
Mas enfim, essa é uma dica, né? Às vezes não é tarde pra você mergulhar. O ponto é mergulhe pra você E Ah, não tá, quebrar a cara, pois né? Não, e autoconhecimento. Sim. Tem uma coisa que se chama Ikigai. Olha, vou ter direito a mais cachaça. Adoro. Amores, tem uma coisa que se chama Ikigai. Thiago Shimada, seu maravilhoso, que me ensinou esse Sim. trem. Ikigai, Primeiro vocês já aqui. ouviram falar desse Sim. trem? Sim. É uma metodologia maravilhosa são algumas perguntinhas, muito obrigado. Algumas perguntinhas muito simples, né? Que é o seguinte, antes de começar um novo negócio, um projeto, faça 4 perguntas. Que a primeira é, você é bom em fazer isso? Tem certeza? Então, antes de investir muita grana, ou antes de começar, entenda isso. Antes de investir seu tempo, né? Segunda pergunta, você pode ser pago por fazer isso? Para fazer isso? Porque até ONGs hoje a gente aprende que as ONGs que possuem produto e serviço não dão lucro, é ONG, mas que possuem produto e serviço, elas têm uma melhor governança, elas têm uma melhor estrutura, crescem melhor. Ou seja, alguém pode pagar pelo que você entrega, né? Então você é bom em fazer isso? Você gosta de fazer isso? Porque não adianta só você ser bom ou te pagarem, né, para fazer aquilo. Você tem que gostar também. Porque quando você empreende, você vai trabalhar muito mais. Você vai se apaixonar e você vai se dedicar muito mais para aquilo. Mas se você não se apaixonar, vai ser um pesadelo. Porque vão existir barreiras. Não existe empreendedorismo que não existam barreiras, né? E aí a quarta pergunta é uma que a maioria das pessoas esquecem, mas é muito importante. Isso é bom pro mundo? Sim. O que você está propondo é bom pro mundo? Então, Thiago Shimada me ensinou isso, é muito maravilhoso. Por fim, de beber das fontes, são o resto de educação formal, que é o que você trouxe, amor. Que é educação formal e a também não informal, né? A não formal vá em workshops, vá em eventos, palestras, faça mentorias, né? Faça também, participe de feiras, vai conhecer de verdade a área, né? Vai mergulhar. E aí o formal, né? Que faça curso técnico, faça habilitação, faça pós-graduação, o que for nas áreas que você tem interesse, mas para descobrir até, né? Para descobrir o que faz sentido ou não. E como eu sei que você tá bebendo da fonte certa, ou se eu tô bebendo da fonte certa, é quando eu não me canso de estudar. Sim. É quando eu não me canso de mergulhar no assunto. Porque ele, para mim, faz sentido. Ele respondeu aquelas 4 perguntas lá do Ikigai, né? E aí você vai querer mergulhar mais e mais e mais. Você sabe que eu sou mentora de alguns programas, inclusive mentora do programa QQSU. E que eu preciso contar pra galera o que é a Avô e o que é QQSU, que eu não fofoquei Sou ainda. mentora do Êxito Mentor Experience, mentora dos verdade. programas Roberto Chiniachik, e agora com a mentoria aqui junto em parceria, inclusive com o meu amigo aqui do lado, onde a gente está falando, eu falo do tema da startup, ao equity, e também estou trazendo uma mentoria, trazendo muito mais sobre esse assunto. Então, aí eu vou falar para os dois. O mentor, ele é fundamental na jornada da nossa vida aqui, no que a gente está fazendo para a gente construir para ir para os próximos negócios? Eu vou responder que ele não é que seja fundamental, acho que ele é vital. Porque tem muitos negócios que literalmente morrem justamente por falta de um mentor. É a minha concepção. Eu conversando muito, obviamente, com Lilian sobre esse assunto, né, de startups e tudo mais. E, assim, Lilian tem o roteiro tão bem formado e muitas vezes validado. Então, se quer lançar um projeto de uma startup, imagina você conversando com Lilian, por exemplo, que lhe dá o passo a passo. Total. Muitas vezes, e você concorda comigo, eu acredito que sim, por falta desse passo a passo que a coisa acaba morrendo. Por isso que eu digo que é vital. Vital. Não é assim sua visão? Eu vou responder de uma outra forma. Se é importante, amor, muito importante. Absurdamente, como você falou, vital. Vital. E essa troca é maravilhosa. Muito maravilhosa. Procurem pessoas que acreditem em uma coisa, tá? Que é a grande pergunta que eu faço. Que graça tem crescer só? Sim, não tem. De verdade. Que graça tem crescer sozinho, amores? Não tem graça. Fazer uma comparação com você, seria como ir pro bar sozinho. Ir pro bar, excelente, eu vou usar. Se me permitir, eu vou usar, amor. Fui inspirado em você, Então, portanto é teu. perfeito, é chato ir pro bar sozinho. Então, É muito mais gostoso quando a gente encontra amigos, encontra outras pessoas, se conecta. Pode ir Você pode sozinho, sem mas lá beber, você não vai tem conhecer. Você vai sozinho, eu amo viajar só, amo viajar o mundo só.
Mas lá eu conheço outras pessoas. Sim. No Sim. bar eu conheço outras pessoas, nos pontos turísticos, o que for. E é ótimo quando a gente tem outras pessoas. Agora, num bar vazio, você sentar numa cadeira e não se conectar com ninguém, é muito Não tem desagradável. graça, né? Não tem graça. E eu, É e eu uma ótima acredito analogia. nisso. Eu acredito muito nesse trem e não só acredito, como a gente faz. Então, vou contar um pouco da Voe, que você me Claro. pediu lá no começo. Sim. É o seguinte. Então, meu segundo negócio deu muito certo, que foi a Sou Urbanismo. Sou Urbanismo, pra quem quiser, dá um Google aí, Explica né? um pouquinho pra galera entender que é muito interessante. Já Explica só um joga aí no pouquinho aí ChatGPT. como é. A Sou Urbanismo a gente cria, né? Qual a dor que a gente resolve? O que a gente conversou com os nossos clientes e a gente entendeu? No olhar da dor da cidade, então, das pessoas que moram na cidade, em cidades grandes, né? Como São Paulo e outras capitais por aí afora, tem pouquíssimas áreas de lazer e essas poucas áreas de lazer ou estão depredadas ou estão hiperlotadas. Essa é uma realidade da maioria das cidades aí grandes no Brasil. E do ponto de vista da dor do nosso cliente, né, grandes marcas, eles precisam se conectar mais com as cidades. Algumas, né, grandes marcas precisam se conectar mais com as cidades, se conectar melhor com os seus públicos e criar experiência e conexão com seus públicos. E quando eu falo para bares e restaurantes, o bar e restaurante, ele precisa criar um destaque na fachada dele para se diferenciar dos demais. Ele precisa ter uma área na fachada dele que seja uma área de conforto para as pessoas que estão aguardando uma mesa ou para que estão passando na frente do restaurante e queiram se sentar. Então, olhando todas essas dores, nós construímos a Sou Urbanismo há 9 anos atrás, que fazem os parklets, que são aquelas áreas de lazer na rua, na frente de bibliotecas, na frente de bares, na frente de restaurantes, na frente de comércio, na cidade. E aí a gente aprova isso com a prefeitura, né? Então a gente criou, a gente atualizou leis, né, junto com a prefeitura, tudo mais que fazia sentido para a prefeitura também, né? Então a gente apoiou nesse processo. E os parklets vêm aí em várias capitais, várias cidades, para criar essas áreas de lazer no meio da rua, do cotidiano das pessoas. Mas como a gente faz isso? A gente pega 1 ou 2 vagas de carro de rua. É isso que eu queria salientar, né? Porque é muito interessante, é uma ocupação pequena para o benefício que traz, né? Exato. Só que você cria um benefício gigante na Sim. cidade. Primeiro, de segurança pública. Porque agora a rua está ocupada, não está deserta. Segundo, que você criou uma área que não é para carros, né? Que poucas pessoas utilizam. É uma área que é para todo mundo que estiver passando por ali. Não é só do cliente do bar e restaurante da frente ou coisa do gênero. Não, na verdade, quem estiver passando por ali pode usufruir dessa área. Mas também o cliente do bar e restaurante vai Sim. aproveitar desse espaço, né? Então é a gente ocupar mais as áreas, ocupar mais as cidades. E deu muito certo. Aí explodiu esse trem. Explodiu, vocês veem, tem tudo que é lugar, né? E aí, com isso, eu comecei a ser convidado para palestrar e mentorar Brasil afora. Compartilhar como eu, Augusto, sem grana, que esse é o trem. Sem dinheiro, consegui criar que comecei como jovem aprendiz, consegui virar CEO de um negócio que saiu em tudo que é mídia. O Celso Portiolli foi gravar no Parklet, sair na Globo, SBT, Record, tudo, pequenas empresas, grandes negócios, Zami. Lembra que tinha aquele metro? Lembra o metro que vendia, que entregavam no farol, no semáforo? O jornal, lembra? Saí na capa daquele trem lá. Eu falei assim, Deus, saí na capa. Passava 80 vezes no farol, no semáforo, pra pegar, né, outra unidade, né? Pra levar pra mãe, pra tia. Então foi um negócio muito louco. Eu vim de uma cidade muito pequena, né? E fazer algo diferente na cidade, que tinha símbolo, tinha impacto, foi muito maravilhoso. E aí, começando a palestrar Brasil afora e começando a fazer mentorias Brasil afora, eu fazia a maioria dessas mentorias e palestras pela paixão. Por aquilo que nos conecta, que é, né, acreditar que só a educação transforma. Então eu pegava boa parte da minha agenda e fazia essas ações. E aí eu conheci muita gente fabulosa. Conheci a Alceli Barroso, conheci a Lilian Primo, conheci muita gente incrível que se doa universo afora. Foi onde que vocês se conheceram? Pela No IBM. Pelo QQSU que eu já conto. Ok. Pelo Quem Quer Ser Unicórnio. E aí, amor, eu conheci muita gente fabulosa e conhecendo essas pessoas a gente via o seguinte, tá bom, a gente já tá fazendo, né, as palestras, mas como a gente impacta mais? Como a gente consegue ajudar as pessoas realmente a lançarem os seus negócios, né? Na verdade, não é nem como lançar os seus negócios, mas é quando a pessoa lançou, como apoiar ela para que ela não quebre. E aí nasceu Quem Quer Ser Unicórnio. Nasce o QQSU. E nasce a aceleradora Voe Sem Asas. O Quem Quer Ser Unicórnio é o primeiro produto, né? Primeiro programa, na verdade, não é nem um produto, é um programa que a aceleradora Voe Sem Asas construiu.
que é o QQSU. Quem quer ser unicórnio? Unicórnio, amor, no universo das startups, são as startups que valem $1 bilhão, né? Então, elas que valem $1 bilhão se tornam um unicórnio. Então, essa é a brincadeira com o nome do programa. E quem a gente ajuda no QQSU? Que o QQSU acontece desde 2018. Então, a Voe foi lançada, né, oficial, em 2018. Em novembro de 2018, com Quem Quer Ser Unicórnio. E quem a gente apoia? Startups em estágio inicial. Lembra porque eu quebrei? Porque eu não sabia como fazer. Uhum. Você falou isso. As pessoas quebram, Sim. as pessoas falham, porque muitas vezes elas não têm o conhecimento disso. Sim. E eu quebrei porque eu não tinha o conhecimento. Então, o que eu compartilho com o QQSU? O que eu aprendi. Mas não só o que eu aprendi. Eu trago uma rede de mentores e mentoras muito absurda. Pessoas fabulosas. Pessoas que já apanharam muito, que já caíram muito e que sobreviveram, levantaram, são guerreiras, guerreiros, né? E que fazem a diferença. E essas pessoas compartilham no QQSU e aí doam suas horas, aí investem muito, né, do seu tempo para ajudar essas startups a romperem barreira, a não quebrarem no momento que mais é desafiador para elas, que é o start, que é como eu vendo, como eu conecto melhor com o meu cliente. Putz, eu vendi, eu tenho alguns clientes já, mas eu não estou conseguindo escalar, como eu faço? E aí a gente traz os mentores, Lilian é uma mentora maravilhosa, por exemplo, e conectamos com as startups e a gente passa a metodologia para elas. De que maneira? Qual a viverem. maneira prática que vocês fazem isso? Online. Hoje é online. Com qual Começamos periodicidade? presencial. Uma semana de imersão. Online. Uma semana. Tipo, segunda a sexta? Rápido. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Rápido. Com qual periodicidade você faz isso? Assim, você teve... Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma certo. vez por ano. E aí é maravilhoso. Porque o QQSU apoia startups, né? A crescerem, a se desenvolverem. Se deu certo, dá certo até hoje. A gente tem startup que saiu de lá, que virou parceira do CIE. Você trouxe do CIE, né? Maravilhoso. Tivemos startups que viraram parceiro institucional da IBM. Startup que virou cliente fornecedor do Senac. Startup que virou parceira da Unilever. Startup que recebeu aporte financeiro. Sim. O ápice foi 500 mil em aporte financeiro. Achei um absurdo, tá? Mas é maravilhoso, uai. Tivemos startup que virou sócio de mentor. Tivemos startup que se conectou com outra e virou uma só. Tivemos startups que foram parar no Planeta Startup, do programa de TV antigo, né? Acho que saiu do ar. Sim. E tivemos startups que foi parar no Shark Tank. Então, é maravilhoso ver o que isso vem transformando, né? E esse é um programa, a gente traz parceiros, né? Outras grandes empresas para apoiar, né? Para entrar junto com a gente. Mas o que é interessante, quando a gente lançou a Voz Sem Asas, o Quem Quer Ser Unicórnio era um produto. E era nosso modelo de negócio. E a gente queria reproduzir o QQSU várias vezes ao ano por tudo que é lugar do Brasil. E fazia sentido. Porque quando eu conversava com a Grande Corp, eles se apaixonavam. Quando eu conversava com o Sebrae, eles se apaixonavam. Quando eu conversava com as startups, elas viviam aquilo, se apaixonavam. É isso que eu ia perguntar. Quem é que efetivamente banca o projeto? Só que aí é interessante. Ah. Todo mundo se apaixonava, mas ninguém pagava. Não para eu realizar vários no ano. E aí, eu quase quebro a Voz Sem Asas. Porque meu modelo de negócio não se sustentou. Por que eu não quebrei ela? Porque eu vendia outros subprodutos, né, menores, né? Então vendia palestras, coisas do gênero. Então ela se mantinha por isso. Mas ali eu precisei pivotar. E pivotar é uma palavra que eu adoro, que é você virar o jogo. Sim, né? sim. Você mudar o seu modelo de negócio, você mudar ou o seu produto, ou como você comunica, ou como você vende, o que for. Mas é você mudar a sua estratégia. Fazer... mudar a sua rota absurdamente. Então eu estava indo para o sul, não, o sul não funciona, vou para o norte. E aí no meio dessa transformação, de vez em quando surge a oportunidade na nossa porta, a gente não quer ver direito, né? Veio um convite de Cecília Varanda, que é head da garagem da Unilever. Unilever, né? Todo mundo já conhece, maravilhosa, né? Que é Hellmann's, Omo, Sim, Que Bom, tudo. Seda, Dove, não para, né? Aí a gente vai até amanhã, né? E ela virou e falou assim, Augusto, como vocês fazem o QQSU é fabuloso. E amor, a gente faz fora da caixa. Antes de eu falar da Unilever, da Cissa, é fora da caixa. Você quer um exemplo? A gente começa o QQSU com uma coisa que eu aprendi com Hermano Magalhães no Sertão de Alagoas, no evento que ele faz. Fabuloso. E aí a gente deu nome pra isso. O Hermano criou, a gente apadrinhou e deu nome, né? A gente chama de Voice Pitch. Sim, senhoras e senhores, Sim. como que funciona? O Voice Pitch, vamos testar agora. Lilian, você está pronta? Muito bem.
Como que funciona o Voice Pitch? Ah. A gente põe uma fila das startups, né, online hoje em dia, mas antes era presencial, e os mentores ficavam de costas. Não, tu já participou disso. Já. Ah, tá. Eles ficavam de costas. Eu só virava a Não vai cadeira ouvir, quando né? tinha que virar. Eles ficavam de costas. Ah. A startup faz o pitch. É que eu não consigo virar a cadeira aqui. E aí- Vou Consegue. virar, vou virar. E aí vira. Peraí, faz o pitch aí. Produção, já peço desculpas, mexi na iluminação, tá, amor? Já peço desculpa antemão. E aí, na hora que a startup faz o pitch, se bateu com você, se conectou com você, Bateu. pronto. Virou. E aí, quando a gente vira, dois mentores viram, começa um duelo entre os dois mentores, porque agora a startup vai escolher, né? Sim. Se nenhum mentor virou, ela vai pro fim da fila e vai fazer o pitch de novo. Mas se dois virar, aí começa a brincadeira que a Lilian vai virar e falar assim, eu já mentorei mais de 1000 startups. Eu vou virar e falar assim, mas eu já ajudei startups a alcançarem 1 milhão de faturamento na sua área. E assim vai a briga até a startup escolher, mas é uma parte muito gostosa. Então tudo que a gente faz na Voe tem uma coisa que a gente chama de energia Que Voe. divertido, isso não existe? É muito gostoso. Existe quem quer ser Não, unicórnio. e detalhe, Tá na convidado pandemia já. tinha online. Hã? Na pandemia a gente virava a cadeira online ainda. Então, mas Pela câmera. eu falei, esse evento ainda existe? Existe. Lógico, ai. Cara. Por quê? Aí que tá o tesão. A Voe, a gente entendeu que é o seguinte. Tem que trabalhar duro demais e a gente vai estimular os projetos, as startups a trabalharem muito duro. Mas tem que fazer sentido. Esse é o negócio. Tem que fazer sentido. E por que o processo que é trabalhar duro, entregar duro, mostrar qualidade, mostrar resultados, não pode ser leve, não pode ser gostoso, não pode ser divertido? Vamos causar. É isso, é a mudança do status quo. Por quê? Para eu ser um grande profissional de sucesso, eu preciso ser uma pessoa extremamente séria, me vestir com costume, né? E por aí vai. Não, uai. Eu E preciso tem- entregar muito. E tem que ser acolhedor, né? Eu queria tem até que ser trazer esse acolhedor. ponto, que, por exemplo, eu faço parte do comitê do Pool Ladies, onde a gente investe em startups que tenham mulheres na liderança. Muito legal. E quando as mulheres vão para o pool, elas se sentem mais acolhidas, porque a gente está ali para orientar. E não sei se é porque é uma característica feminina, mas a gente acolhe mesmo. Então já teve situações de não, onde eu falei não, depois disso, depois desse não orientado, elas conseguiram captação em um outro momento. Pronto. Mas passou daquela fase, né? Porque às vezes a startup ela vai pro QQSU, ela pode não ganhar o prêmio, ela não pode ser classificada, mas ela Mas já fez mudou a conexões. chave. Ela virou o jogo. Ela É isso aí. entendeu como tem que fazer, É ela isso aí. fez conexões, ela conseguiu sair dali É melhor, isso aí. porque ela foi acolhida. É. Então eu acho que pensar que tem que ser durão, que tô aqui, não, eu sou avaliador, eu sou investidor, é bem claro. Eu tenho dinheiro. Não, gente, quem escolhe a startup é o investidor. Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Quem escolhe a startup é o investidor, porque quem vai ficar com você durante a sua jornada, a sua trajetória, com aquele investidor que você escolheu, é você. Então, isso é super importante. Você sabe que isso do pomposo, eu falo pra todo mundo quando vai entrar em circuito de mentoria ou vai começar a fazer mentoria. Sentou com o mentor, abre o peito e joga real. Traz o balde de lixo pra cima da mesa. Não esconde ele. Não esconde ele embaixo da mesa. Põe ele em cima, porque só assim você vai resolver. Sim. Agora, se eu chego pro mentor, não, porque eu tenho o melhor projeto do mundo, porque eu alcancei isso, eu alcancei Você quer aquilo, o eu quê alcancei dele? aquele outro. Ele vai Eu ajudar como? juro que eu já cheguei pra startup e falei assim, tá ótimo, vou chamar a próxima. A startup, como assim? Uai, Você não precisa vocês de são nada. fabulosos. Não tenho que eu te mentorar. Você não precisa de nada de ajuda. Aí a pessoa, tá fazendo sentido o caminho que eu tô? Pelo que você contou, sim. Agora, o que você não contou? O que você precisa de verdade de ajuda? Esse é um programa da Voe. Dá voz sem asas. E Maravilha. aí tá. Aí a gente, voltando ao assunto, a Unilever nos procurou, porque ela viu essa energia louca, energia Voe, que a gente chama. E o que é energia Voe? É nosso diferencial, tá? Assim como a Disney tem um encantamento, né? Óbvio que estamos muito distantes da Disney, né? A Disney é fabulosa, mas a Voe é apaixonada pelo que faz. Então a gente entrega a nossa energia, é muito única, sabe? E aí a energia Voe, e aí a Unilever virou e falou assim, eu tenho um desafio gigante, porque eu tenho um projeto de inovação interna, com intraempreendedores. Mas eu preciso de um apoio. Eu preciso estruturar melhor esse programa, construir melhor, né? Desenhar melhor a metodologia. E eu preciso de um parceiro para tocar ele. Eu falei, existe, Deus, não sei, intraempreendedorismo, né? Mas eu conheço muita gente, né? Eu falei, amor, eu não entendo tanto dessa área de intra, mas eu entendo de startups demais da conta. E eu entendo que eu tenho uma rede gigante. Se eu montar um time maravilhoso, nós fecha esse projeto para ajudar vocês nesse processo? Ela monta a proposta. Amor, eu trouxe uma galera muito braba.
Eu trouxe Leandro Freire, que foi um dos maiores aceleradores da Liga Ventures. Esse cara brilhante, que foi fundador da Gama Academy, depois saiu, hoje ele voltou para a Gama Academy. Enfim, cara brilhante. Trouxe Mônica Queiroz, que tá no céu, maravilhosa, mas que ela foi diretora de RH da Odebrecht, diretora de sustentabilidade da Odebrecht, depois saiu da Odebrecht, foi da ONU, foi uma das sócias do Calcoworking. Uma mulher brilhante de inovação. Então trouxe uma pessoa que entendia de como fazer inovação interna nas companies, né? Trouxe Leandro Queiroz, que é quem criou a Startup SP, primeiro programa do Brasil dedicado a startups, que hoje virou, né, o Sebrae for Startups, né? Então eu trouxe uma galera muito boa para desenhar o primeiro programa. E aí nós desenhamos o primeiro programa, que sem querer foi o primeiro programa estruturado de aceleração de intraempreendedorismo do Brasil. Isso em 2019. Já existem programas de intraempreendedorismo há séculos, já existe investimento em programas de intraempreendedorismo há séculos. Mas um programa estruturado, chamado e dedicado de aceleração de intraempreendedorismo foi o primeiro da América Latina e talvez o primeiro do mundo. A gente não conseguiu pesquisar isso a fundo. E o que era legal nesse programa, que eu tive a oportunidade de... Que é legal, pelo amor de Deus. Que é legal, que é legal, é claro. Adoro. Inclusive, eu tive a oportunidade de mentorar. Que ele pega realmente os funcionários das empresas, ou seja, essa é a dica, eles pegam os funcionários das empresas, trazem uma linha de produto e fazem eles pensar. Por exemplo, eu peguei uma da marca de sorvete, esqueci o nome da marca. Não, era Ben aquela da Jerry's. vaquinha, isso, essa mesmo. Aqui é Unilever. E eles trouxeram um modelo de venda, de como é que eles conseguiram reestruturar a área de vendas. Ou novos modelos de vendas, né? E ali a gente começou a discutir, eu comecei a analisar outros caminhos, eles revisitaram o modelo. E eles começaram a levar isso como sugestão. E são várias coisas que vão ser implementadas. E mudam as empresas, Mudam. Isso é mudança da cultura da companhia. Por quê? O que é maravilhoso que a gente percebeu depois disso? Isso virou o grande business da Voe. Nós somos muito especialistas em aceleração de intraempreendedorismo, em programas de intraempreendedorismo em grandes corporações. Então hoje, né, quem que é nosso portfólio aí, que a gente tem muito orgulho de compartilhar e contar, porque são empresas que hoje investem nos colaboradores. Investem na jornada deles, na construção de novas lideranças para o futuro, que investem em novas inovações para a companhia, que investem em arrumar dentro a casa, em mexer no que precisa pela visão dos colaboradores, do time. Transformam eles em empreendedores Dentro da empresa. Exatamente. E na hora que você tem um mindset empreendedor, porque não precisa ter CNPJ para você empreender. Você pode empreender no CNPJ do outro. Na hora que você tem essa mentalidade de fazer acontecer, de olhar aquilo para transformar, é diferente. Você tem outro funcionário, você tem outra pessoa ali, você tem alguém com você fazendo acontecer. E você faz muito bem isso aqui, Pex, porque você coloca as pessoas para participarem com você da agência. Acho que era bom até você pincelar esse assunto. O nosso caso é esse. A gente tem, graças a Deus, um ecossistema de muito sucesso. O nosso case, a gente está aqui nesse prédio há 2 anos. E quando a gente abriu, era um espaço, acho que desse tamanho daqui, dessa mesa para cá. Você vai conhecer ainda os nossos outros andares que a gente está, porque nós contratamos mensalmente, sem nenhum único mês de exceção, durante todo esse tempo. E em 2 anos nós nos tornamos a maior empresa desse prédio, o maior ecossistema desse prédio, mas agora com alguns graus de dificuldade. Que seria assim... Todo mundo que eu contrato, eu primeiro busco no Nordeste. Se eu não acho no Nordeste, eu vejo para outro lugar. Então, todo mundo que você vai ver muito aqui, legal. De todos os nossos colaboradores... Parabéns, muito bom. Vem do Nordeste, eu importo de lá. Faço primeiro um teste lá, se a pessoa realmente tem força de vontade, quer mudar a vida e tudo mais. Passou no teste, eu digo, pronto, junta a mala e cuia que eu tô mandando tua passagem para você vir para São Paulo. E pegando aqui o gancho, já vou jogar a pergunta de volta para você. Agora a gente tem que abrir o podcast lá, homem. Lá onde? Uai, no Nordeste. Temos já. Ah, que maravilha. Aí sim, já tem. Ó, tá vendo? Gênio. É isso. Porque eu não sei, você não mora aqui? Eu não moro. Ah, ótimo. Mas é que eu amo o Nordeste. Ah, tá. Minha irmã muda depois de amanhã pra Paraíba. Paraíba? Aí, eu sou paraibano. Eu sou de lá. Pronto. Depois a gente vai fofocar mais, que eu já quero dicas. E dentro do programa, Voe, assim, de fato é excepcional, porque assim, nossa linha de raciocínio, ela é muito parecida na questão do investimento da educação e tudo mais, com a Lília também, porque quando ela fala do currículo dela, né,
tanta de dedicação que houve ao estudo, a procurar o conhecimento correto para agir, e no final a generosidade de pegar anos de conhecimento e trazer numa linha de raciocínio, né, através da mentoria dela, através de todos os programas que ela participa, que economiza vida, porque assim, você economiza tempo das pessoas para Totalmente. fazer. Eu queria entender um pouquinho mais da Voe no sentido de, você falou muito do Quem Quer Ser Unicórnio e dos outros programas. Aí minha pergunta sempre é, porque como você já quebrou uma vez, como é que você monetiza todos os produtos, né? Como é que você monetiza? Quais são os produtos? Como você monetiza? E quem são seus parceiros? Perfeito. Então a Voe hoje, como que ela funciona o modelo de negócio, né? Então aquele primeiro não deu certo. E aí a gente viu que existia essa oportunidade de criar uns programas de intraempreendedorismo, que o primeiro foi lá com a Cecília Varanda na garagem Unilever. Somos até hoje parceiros de negócio, né? Parceiro de negócio, eu digo, até hoje a gente faz programas de intra, né? A Voe com a Unilever, né? E de lá para cá a gente viu que esse foco, né, da gente entender que o como é o desafio. Porque as pessoas dentro das empresas, elas querem inovar. Tem muita gente dentro das empresas que querem inovar. O RH gasta muito dinheiro contratando pessoas brilhantes. Investe muito dinheiro contratando pessoas brilhantes. Mas no dia 10 de trabalho, as pessoas entendem que elas têm grandes indicadores e grandes entregas. E quando ela chega na liderança, né, e normalmente ela apresenta um projeto, é muito desafiador o como fazer esse projeto virar realidade. É muito desafiador. As pessoas querem fazer, elas têm ótimas ideias, elas veem problemas reais da empresa, elas veem a oportunidade que existem, trazem dados até. Mas o desafio é o como. Como eu tiro esse projeto do papel dentro da empresa? E tá aí a Voe. Esse é o nosso modelo de negócio. Então a gente tem os programas que a gente constrói dentro com as grandes companhias, grandes corpos, né? Então vou dar exemplo. Unilever foi nossa grande parceira. Então né, é um produto B2B. Esse, mas todos são totalmente, B2B? Todos B2B. Certo. Ou seja, B2B, business to business, né? Negócio vendendo para negócio. Sim. Todos. E aí quem tá aí, né? Na história da Voe? Na sequência já veio a Danone, na sequência já veio o Banco Carrefour, Grupo Carrefour, EDP Energia, Banco Votorantim, BV, né? O BV, Bolsa de Valores. Aí com a aceleração de startups também a gente faz programas de aceleração de startups, né, para grandes corporações. Então Febraban, Banco Central são nossos clientes. Então a gente foi vendendo os programas de aceleração, ou de intraempreendedorismo ou de aceleração de startups, né, para grandes corpos, né, e ajudando essas grandes corpos a revolucionarem a sua cultura, né? Trazendo a característica de Open Innovation, que é uma coisa muito forte que eu percebo, né, com o trabalho da Voe, onde ela pega pessoas de áreas diferentes, cria aquele pool específico, aquele grupo, põe essas pessoas para pensar, traz o programa de aceleração da Voe, coloca os mentores lá dentro, Exato. faz isso acontecer e entrega um resultado para essa grande corp, onde ela vai repensar lá no seu conselho, na sua estrutura e falar, opa, peraí, tudo isso que veio aqui está mastigado para eles avaliarem para onde que eles podem pivotar, às vezes, parte do modelo, né? Parte da organização. Porque, às vezes, uma grande corp, para ela fazer um movimento, ela precisa de muito dinheiro, porque são muitas áreas. Mas na hora que ela pega um programa de aceleração, envolve esses programas de mentoria, ela começa a trabalhar um modelo de MVP muito mais rápido, pequeno. Começar pequeno, testar, errar rápido, acertar rápido, fazer a correção e aí escalar. Exato. E aí ganha atração, mas com pessoas que são empreendedores apaixonadas. Exato. E aí virou nosso modelo de negócio. E o QQSU? Morreu? E aí? Não. Quem banca somos nós. 5% de tudo que a gente fatura, a gente investe no Quem Quer Ser Unicórnio. Por quê? Porque essa é a minha paixão. Eu quebrei porque eu não sabia como. Então o QQSU, ele é a minha entrega e a entrega da Voe, né? Da Voe Sem Asas para o ecossistema de startups, para o ecossistema de inovação. Quando é que acontece? E como é que a galera se inscreve? Acontece uma vez por ano. Por quando e como é que a galera se inscreve? Perfeito. Só seguir o Instagram da Voe, porque a gente posta lá pra galera, né? Ó, vai chegar o QQSU. Já passa pra nós o Instagram, então, pra galera. Voe Sem Asas, amores. Já sigam aí Instagram, LinkedIn, todos os paranauês. O meu também, Augusto Aiello, porque eu vou postar também. Chegando perto do QQSU, uns 3 meses do QQSU, a gente posta a campanha. Certo.
O QQSU agora vai ser no primeiro trimestre de 2024, ano que vem, né? Certo. 2024, só para confirmar, né, amores? 2024. Então vai ser no primeiro trimestre de 2024. Então, no final do ano, a gente já vai fazer o lançamento, né, do Quem Quer Ser Unicórnio, Sim. já vamos fazer a divulgação. E aí a galera tem 2 formas de participar. Para quem ainda quer entender, pôr o dedinho na água ali, beber um pouco da fonte, mas não se esbanjar, né? Pode participar como explorador, para assistir como que funciona esse processo. Então vai assistir a abertura, vai assistir o pitch das startups, o voice pitch, que é um momento divertido, vai ver a grande final. Ah, eu vou ver a mentoria? Não. Porque a mentoria é a hora da startup abrir o peito. Eu não posso ter audiência assistindo, eu não posso ter uma plateia nesse momento, né? Não posso gravar nesse momento. Porque senão as startups não vão jogar real. Né? Mas então o momento da startup é um momento individual Da startup. Junto só com os mentores. Então, para quem for viver essa jornada como explorador, vai assistir esse processo todo menos a mentoria, né? Mas para quem for viver como startup, vai viver na pele. Então vai brincar de voice pitch, vai, né, ser mentorado, vai ter conexão com grandes marcas, vai ter conexão com grandes profissionais e vai fazer um pitch na final para uma banca de muito peso. Para você ter uma ideia, o nosso grande palestrante de honra, né, um dos membros da nossa banca final do ano passado, foi o CEO do Zé Deliver. Então a gente traz uma galera muito boa, o CTO da Microsoft. É isso, a gente traz uma galera boa para conectar. E é uma galera que tá conectada na ideia de que graça tem que crescer sozinho. Na banca, ninguém fica destruindo ninguém. Sim. O objetivo da banca não é detonar o projeto, não, amor. É orientar. É como eu ajudo esse projeto a voar. Voar sem asas. O que é voar sem asas? A maioria das startups que chegam com um contato comigo, eu viro e faço a primeira pergunta é: o que falta para vocês? O que vocês precisam? Ah, dinheiro. Eu tenho certeza. Isso é voar sem asas. Você não precisa de dinheiro para voar. Quem faz, faz. Não precisa de cargo. Eu vejo muita gente falando assim: se eu fosse o dono da empresa, eu faria tal negócio. Se eu tivesse dinheiro, eu lançaria tal startup ou tal projeto. Se eu fosse o gerente da área, eu faria tal processo. Amor, a gente não precisa ser para fazer. Isso a gente vê na vida. Que tem presidentes de empresas que não entregam e que tem estagiários que entregam. Não existe essa história de cargo. Óbvio que você tem um poder muito maior, sem dúvida. Mas quem quer fazer, faz. Se você não tiver o cargo, só vai ser mais difícil. Mas eu já vi muita gente que tem cargo não fazer. Então, essa é a provocação. Voar sem asas é voe com o que você tem. Essa é a provocação. E o que você não tem, a gente vai conquistar. É isso. Gente, olha, esse papo aqui foi... para que a gente foi tem que encerrar. Foi Jura? muito bom. Eu tô aqui refletindo, pensando. Para. Falamos sobre várias coisas Posso aqui. fazer um Tex. último comentário? Deve. Último. Não, é o penúltimo, tá? É o penúltimo? Então tá bom. É o penúltimo. Bom, ai. Não, mas é importante, porque quem tá nos escutando também, provavelmente tem as suas empresas. Sim. E aí o que eu quero comentar é assim, né? A Voe trabalha com grandes corporações, mas a gente compartilha lá alguns aprendizados. Mas dentro dos meus negócios, eu também construí um ecossistema intraempreendedor. Então, vou dar um exemplo maravilhoso. Ricardo Ferreira começou comigo com 17 anos de idade. A mãe dele teve que assinar a carteira de trabalho. Por quê? Ele foi tomar um café comigo, porque minha irmã foi professora dele, falou: você precisa conhecer esse menino. Moleque, na época, né? Um cara genial, 17 anos de idade. Puta, que mente brilhante. Eu não tinha nem vaga. Criei a vaga e contratei ele. Juro, no mesmo dia, na mesma hora. Contratei Ricardo Ferreira. Na pandemia, contratei ele 3 meses antes da pandemia. Deus do céu, né? Na pandemia congelou tudo, né? Nossos investimentos. Rick, agora a gente precisa digitalizar. Você consegue criar um material digital? Ele criou uma plataforma. Ano passado, o Ricardo virou sócio da Voe Sem Asas. É isso. E o que ele entrega hoje? Entrega a alma, entrega tudo. Se doa de coração, se doa de alma. Pra fazer a Voe ser maior. A Voe é dele agora. E na Sou Urbanismo lá do passado? Mesma história. Sou Urbanismo, eu quase quebrei na pandemia hard a Sou Urbanismo. Caiu 78% do nosso faturamento na Sou Urbanismo. O bar restaurante quebrou. Que grande marca ia investir em Parklet quando tudo fechado? Que bar restaurante ia pagar a mensalidade do aluguel? Não ia. Ou investir? Não ia. Na pandemia, não. Quase quebrei. Lembrei de um livro, Conhecimento. Fonte. Bebê Fonte. Lembrei de um livro que eu tinha lido há anos atrás. De 0 a 1.
E eu lembrei que na última saída, Peter Thiel. exatamente a história do PayPal. Uhum. E eu lembrei que ele fala que quando eles quase quebraram, eles convidaram os colaboradores deles, que eram os colaboradores, né, mais importantes, para se tornarem sócios no pior momento da história. E foi o que eu fiz. E eu ganhei de presente 2 sócios fabulosos, que é a Adriane Fernanda e o Heverton Calazan, que toparam. Que é a pessoa que tocava, né, arquitetura e urbanismo dentro da Soul e a pessoa que tocava operações. E hoje são meus sócios no urbanismo. Então, não precisa ser uma empresa gigante para fazer empreendedorismo. Sim. Você pode ser uma empresa pequena e fazer empreendedorismo. O que é um negócio é que graça tem em crescer só. Amor, traz gente para crescer junto, para virarem seus sócios, para fazerem a diferença. Isso é uma coisa que eu acredito muito e que vai fazer sentido. Vai dar errado? Vai. Algumas vezes você faz sociedades que não dão certo. Mas o potencial que elas têm de fazer dar certo é muito melhor do que ela dar errado. Sem dúvida, acho que esse ponto da sociedade, da gente olhar modelos de coparticipação nos negócios, nas parcerias, eles fazem sentido. Que é o que a gente vem desenvolvendo aqui, né, Pex? A gente vem coparticipando no que a gente vem construindo. Eu também tive experiências positivas com relação à sociedade, algumas que eu tive que fazer algumas correções, e faz parte. Horrível. Briga societária terrível. E faz parte. Que às vezes você tem que revisitar o modelo, até por momentos de cada um, né? Exato. Mas o importante é a gente avaliar com as pessoas que a gente está, o que a gente quer ir, para onde a gente quer ir, para ver se a gente quer ir junto, né? Porque tem que caminhar em conjunto. Mas, gente, o tempo tá aqui, ó. Já estamos... Tá apertando. Eu queria agradecer infinitamente a participação sua aqui. Foi muito bom. Agradeço muito. Sem dúvida, a gente aprendeu muito, a gente se desenvolveu aqui. Um prazer. A gente está trazendo um conteúdo rico para você que está assistindo a gente. Rico, sem dúvida, porque riqueza é isso, né? Contribuir, entregar para o próximo, porque a gente vai evoluindo espiritualmente também. Porque na hora que a gente faz o que você está fazendo, na hora que a gente está entregando, no mínimo a gente é um ser humano melhor, porque alguém olhou e falou: opa, isso mudou, me transformou. Exatamente. E aí a gente tem um pedacinho ali brilhando que vai vir pra gente. Eu falo que o universo ele vai retribuindo, porque a vida que a gente tem, só Deus sabe como ela é. Então, o que a gente puder fazer para ela ser melhor, para alguém que esteja ouvindo a gente, que a gente faça. Então, você que está ouvindo aí, se tiver algo que você consiga passar para alguém para ajudar essa pessoa a se transformar no seu projeto social, no seu trabalho, faça como o Aiello trouxe aqui. Transforme ela para que ela possa ser um unicórnio, né? E é o que a gente tem aqui trazendo de conteúdo aqui para vocês. Obrigado. Show, amei. Muito bom, adorei. Olha, plateia, cadê o aplauso? Olha, tem plateia e tudo aqui, gente. Plateia! Adoro. Adoro. Muito obrigado pelo convite, amores. Pra mim fez todo sentido estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Show. Até a próxima, então. Mas termina assim, não? Vamos terminar com uma frase, então, amores. Diga aí. Tem 3 minutos, 2 minutos. Diga a sua frase. Amores, não, uma frase de verdade é o seguinte, tá? Para um pouquinho tudo que você tá fazendo na vida, respira, pega, põe num mapa, numa mesa, escreve todos os projetos que você tá envolvido. Tudo. Cursos, educação, família, tudo. E põe uma pergunta no centro da mesa. Faz sentido? Tudo que de verdade estiver fazendo sentido, traz pra dentro. O que não faz sentido, por alguma razão, aquilo não faz sentido, você sabe que você tem que pôr no canto na mesa e que você tem que mudar. Ou você tem que tirar isso da tua vida. O que faz sentido tem que estar perto de você e tem que te guiar. O que não faz, vai aos poucos tirando ou tira de uma vez que é melhor. Façam isso, porque tudo muda, amores. Tudo muda mesmo quando as coisas fazem sentido. E o universo joga a favor. É isso aí. Excelente forma de terminar. Então, com esse conteúdo, a gente pede aqueles 3 Cs, né? Curte aqui esse episódio, que foi maravilhoso, né, Lilian? Arrasou. Sim. Mais perguntas, comenta aqui que essas feras respondem. Vou responder. E compartilha. Muito bom. Até a próxima. Muito obrigado. Adorei, amores.